todo o capítulo. Amém? Todos acharam? Alguns estão procurando ainda. Amém. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém. Graças ao Senhor pela sua palavra. Irmãos, antes de mais nada, eu quero só um comentário, agradecer pelo pastor André que me fez o convite. E quero dizer que eu comecei falar assim em público, dar pequenas palavras e pequenas pregações num culto de oração que eu dirigi lá em Patos, uma reunião era dos jovens, e eu ficava à frente desse grupo, e foi lá que eu comecei. E quando ele me chamou para estar pregando num culto de oração, eu me senti como se eu estivesse voltando às origens, né? Me lembrei até de coisas que eu nunca nem tinha lembrado mais, né? E é uma alegria para mim estar aqui, especialmente falando desse tema que é restauração. Na última pregação que eu fiz aqui, teve algumas coisas que eu falei que eu acho que não ficaram bem explicadas. É muito fácil para mim dizer que eu não tenho muita experiência e por isso eu cometi os erros, né? Mas recentemente eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo que quando ele faz a mesma pregação as 6 vezes, é que ele começa a fechar ali as arestas, né? Vai ficando bonitinho. E eu pensei, poxa, tem esperança para mim, né? Tem algumas coisas, algumas frases que eu soltei assim, que eu digo, nossa, isso dá brecha para heresia, para coisa horrível, meu Deus. Eu fiquei realmente preocupado e estou feliz porque hoje eu posso tentar melhorar, né? E eu peço que os irmãos estejam orando e juntos vamos pedir ao Senhor que nos fale essa noite, que eu seja apenas um vaso, um instrumento, e que o nome dele seja glorificado. Bom, recentemente eu vi um pregador dizendo o seguinte, é uma frase bem forte, ele disse assim: se em poucos anos nós não tivermos um avivamento, não vai ficar ninguém de pé. Vou repetir. Ele disse: se em poucos anos nós não tivermos um avivamento, não vai ficar ninguém de pé. Eu não sei até que ponto ele pode estar certo, né?
Será que isso... Ele até disse o seguinte: toda geração precisa de um avivamento para a obra se manter, né? Ela se renovando. E eu vejo muito que a gente ainda, eu não diria sobreviver, mas a gente ainda tem muitos benefícios de movimentos atrás. Inclusive a reforma protestante, né? Desde lá a gente ainda tem uma herança deles, né? A gente ainda tem uma herança. E de outros movimentos que vieram no decorrer do caminho. E eu nem queria usar muito essa palavra avivamento, porque tem tanta divergência sobre isso. Eu queria uma coisa mais bíblica, assim, né? Então eu pensei em restauração mesmo. Claro que avivamento tem a ver com isso, né? Mas vamos pensar em termos de restauração. Vou tentar me deter mais na Bíblia e não para ver se eu me perco menos, né? Então, primeiro passo no caminho da restauração é o conhecimento da situação. Veja o que diz o versículo 4. Melhor, começando do 3. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o número de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, ele está pedindo informações de como estava Jerusalém. Jerusalém tinha saído para o exílio e agora estava chegando a época da restauração, de voltar àquele tempo que Deus tinha determinado para eles voltarem para Jerusalém. E Neemias procura saber como é que está Jerusalém lá. E a notícia que ele ouve não é boa. É uma notícia de portões queimados e muro em ruínas, né? Então lá os pedaços de muro. Isso era um problema sério, porque naquela época as cidades precisavam ser protegidas. Então se você tirar o muro, está vulnerável, né? Então ele está diante de um dilema que é terrível. E é uma coisa que é urgente, precisava ser resolvida ontem. Aí alguém pode dizer: mas Deus não é soberano? Eu lembro que no livro de Esther, quando eles ficam sabendo daquela notícia ruim, que os judeus seriam exterminados, aí Mordecai manda falar para Esther: Esther, aproveita que tu está aí e faz alguma coisa pela gente. Aí Esther diz: não, aqui está difícil, o rei não quer saber de mim, agora o que é que eu vou fazer? Se eu for lá eu posso morrer. Aí Mordecai diz: não, tu vai morrer de todo jeito se tu não for, porque a situação está complicada. Vai. E aí ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse: se você não for, de outra parte virá socorro para Israel, para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerão. E eu fico pensando, na minha outra pregação eu falei muito sobre a soberania de Deus. Teve uma frase que eu disse assim: não tenha medo de perder Jesus, né? Não se preocupe com isso. E de fato tem uma ilustração que a gente pode pensar sobre isso. Por um acaso eu tenho controle sobre o meu coração e o meu pulmão? Não tenho. Mesmo quando eu estou dormindo, ele continua batendo, o pulmão está funcionando. Então, da mesma forma, a nossa salvação pertence ao Senhor, é o Senhor quem opera, é o Espírito Santo. Mas eu tenho uma responsabilidade sobre isso, eu não tenho. Eu procuro me alimentar para cuidar do meu coração, eu procuro fazer exercícios físicos. Então, tem o lado da minha responsabilidade. Eu lembro que há uns anos atrás, a gente estava aqui conversando atrás, um pessoal, conversando sobre aquela coisa da soberania de Deus, né? Calvinismo, arminianismo, não sei o quê. Aí chegou um sábio, que eu não pedi autorização para ele, então não vou citar o nome dele, mas chegou um sábio e disse assim: a Bíblia fala sobre as duas coisas, fala sobre soberania de Deus e fala sobre responsabilidade humana. Então é nossa obrigação pregar as duas coisas. Eu digo: pronto, fechou. Eu fiquei satisfeito com aquilo. Eu digo: então vamos pregar sobre as duas coisas. E Deus é soberano, mas a gente é responsável. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas quantas igrejas não têm fechado as portas? Quantos países que o cristianismo está minguando? Será que nós não somos responsáveis? O Senhor é soberano, a sua obra não vai parar. A agenda de Deus está correndo e vai correr até o fim. Tem um cronograma lá, ele tem o controle sobre tudo. Tudo que ele definiu vai ser cumprido, à risca. Mas e o que será da gente? Como nós nos encaixamos nesse cronograma divino?
Aí tem até uma pergunta. Hoje eu estou meio polêmico, viu, pastor? Se eu falar alguma besteira, depois o senhor... Aí eu vou nas polêmicas que eu acho que são necessárias. Tem aquela história de que cristão perde ou não perde a salvação? A minha opinião sincera, não sei. Não sei. Eu sei que o Senhor tem me guardado até hoje. Houve dias que eu achei que eu não restava mais nada. Eu me senti como os discípulos no caminho de Emaús. Eu digo, para mim não, já acabou-se. E da mesma forma me aparece aquele velho homem na estrada, que eu na hora não reconheci, e ele começa a queimar o meu coração. E eu vi que ainda tinha esperança. Houve dias que eu me senti como Pedro, olhando para as ondas e afundando. E ele me estende a mão e me puxa de volta. Eu tenho experimentado a soberania de Deus. Mas eu não quero saber se é possível perder, não. Eu espero não descobrir. Pelo menos não por experiência própria, né? Se é possível ou não, há quem diga que existe uma situação chamada de apostasia, né? Depois que você ultrapassa essa linha, não tem mais volta, né? E eu não quero descobrir. Espero que os irmãos também não descubram. Mas a gente também não quer só entrar no céu, né? Tem crente que Teve um que perguntou assim, eu ouvi um perguntando assim, se a pessoa adulterar vai para o céu, eu digo, meu pai. Eu digo, por que você dá vontade de perguntar? Você está planejando, é a sua meta para o ano que vem? É isso? A gente não quer só ir para o céu, né? A gente tem uma herança em Cristo Jesus. A palavra diz, cuidai em vos achar irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, para que não sejais confundidos e envergonhados no dia da visitação. Então nós temos coisas preciosíssimas para cuidar. Não é só questão de ir ou não ir para o céu. Nós temos uma responsabilidade enorme. O Senhor diz, a quem mais se deu, mais será cobrado. Então, por que Neemias estava preocupado com Jerusalém? Porque ele era judeu. Por que nós devemos nos preocupar com as coisas do Senhor? A resposta está em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas de lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas de lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então a gente tem razão para se preocupar com o reino de Deus ou não? Se a gente fosse pensando em termos já de uma aplicação, o que seria Jerusalém para nós, né? Jerusalém é o reino de Deus e é a igreja, né? A coisa mais bela que Deus tem aqui na terra. Eu costumo dizer que Deus não tem compromisso com o mundo, mas sim com a igreja. Claro que Deus, a redenção trazida por Jesus na cruz, ela atinge toda a criação, ela afeta toda a sociedade, todo mundo, toda a cultura, lógico. Mas o plano de redenção é com a igreja. A gente vê que depois que Deus tira os seus de Sodoma, o que é que acontece? Destruição, né? Então, nós precisamos de restauração. Neemias viu a necessidade de Jerusalém e se compadeceu. Verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui tem um bom motivo para a gente se entristecer pelas nossas necessidades. E a gente pode pensar, quem precisa de restauração? Aí eu vou te perguntar, quem foi que sentiu os efeitos do pecado? Tem alguém aqui que não teve? Alguém aqui nunca sentiu os efeitos do pecado? Você não tem mais, você já está livre disso? Então você precisa de restauração. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então todos nós precisamos de restauração. E enquanto eu pensava no que aquele pastor falou, de que nós precisamos de um avivamento nos próximos anos, eu fiquei pensando que restauração é uma coisa que nós precisamos constantemente e ela deve ser progressiva. A Bíblia diz que o caminho do justo é como amanhecer, vai ficando cada dia mais claro até ser dia perfeito. Então, se a sua vida cristã não está melhorando a cada dia, é claro que a gente vai ter momentos de baixas, né? Mas, de um modo geral, você tem que estar progredindo.
tem que estar crescendo, tem que estar se alegrando mais no Senhor. E eu falava sobre alegria na outra pregação, né? Dizer que basicamente o resumo da outra pregação é que quando você entrega tudo a Deus, você experimenta a alegria dele, a sua paz que excede todo entendimento, quando você descobre que não depende da sua força, da sua capacidade. Então você começa a depender de Deus e experimentar, mesmo quando você não entende. Então basicamente era isso o resumo. Mas aqui nós vemos os passos da nossa responsabilidade. O que é que nós precisamos fazer? Primeiro, precisamos estar cientes dos fatos. A Bíblia diz que nós somos pecadores e sem o Espírito Santo, sem o precioso sangue de Jesus, nós não podemos chegar a Ele, nós não podemos ser pessoas melhores, nós não podemos nos redimir, não podemos nos salvar. Então, o choro pelo pecado é algo necessário, é algo que nós precisamos fazer. Billy Graham dizia: ria e o mundo rirá com você, chore e você chorará sozinho. Tem um episódio que um pregador contava, que numa igreja uma senhora se converteu, e ela chorou, ela começou a chorar, aquele choro de lavagem, né? O Espírito Santo lavando o coração dela. E o pessoal chegou para ela, deu um tapinha nas costas: minha irmã, vá para casa. Tá bom, Jesus já perdoou teus pecados, tchau, tá tudo tranquilo. E ele falava que quando você olha para a natureza, os animais, às vezes, e os seres humanos também, às vezes o nascimento não é tão assim, automático não. Tem aquele tempo de sofrimento, né? Tem aquele tempo de gemido mesmo. E às vezes a gente tolhe isso das pessoas, que a gente está numa sociedade tão de alegria, de entretenimento, que a gente tira esse choro das pessoas, né? A tristeza segundo o mundo produz morte, a Bíblia diz, mas a tristeza segundo o Espírito produz vida. Então nós precisamos aprender a chorar perante o Senhor. Nós precisamos aprender a gemer. E o que me chama a atenção aqui nesse versículo é que diz que ele ficou por alguns dias. Às vezes a gente até chora, a gente até se entristece, mas é assim tão rápido, né? Ele fala aqui de jejum. E eu não quero muito entrar em detalhes de jejum, mas qual é a lógica do jejum? Eu acho que fala-se muitos tipos de jejum, né? Mas qual é a essência do jejum? Jesus diz, quando perguntaram por que os discípulos dele não jejuavam, ele diz: eles não jejuam porque eles estão com o filho, mas quando o filho lhes for tirado, jejuarão. Então, quando a gente sente que está perdendo estamos nos afastando disso, já é um bom momento para jejuar. E eu não seria normativo de dizer, você tem que ficar sem comer, mas é aquela lógica da angústia, né? Quando você está muito angustiado, a comida não te apetece, nada nesse mundo, você não quer televisão, você não quer conversa com ninguém, você quer se isolar. E a gente precisa aprender a ter esse tipo de sentimento no nosso coração em relação às coisas de Deus. A gente precisa, às vezes, se isolar num deserto. A gente precisa, às vezes, se afastar um pouquinho da comida, ou pelo menos diminuir, né? Nem todo mundo pode ficar sem comer, mas a gente precisa diminuir um pouquinho. Diminuir televisão, diminuir redes sociais. E entrar ali como é que eu posso dizer, na vibe do Espírito. Ele diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. A gente precisa também entrar nessa esfera, né? Nessa dimensão. Então, primeiro, Neemias conhece a realidade, depois ele se entristece por ela. E aqui a gente pode até ressaltar algumas coisas, né? Às vezes as pessoas estão satisfeitas em estarem na igreja. Eu vou falar dos pais em relação aos filhos, por exemplo, né? Às vezes o filho está na igreja, está participando de tudo, e o pai se dá por satisfeito. E às vezes não sabe de fato como é que está o coração dele. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu meio que quase que meus pés não resvalaram totalmente, porque tinha gente orando por mim, mas eu fiquei bem fraco e confuso, muito vulnerável. E estava lá na igreja, e a gente às vezes pensa que está tudo tranquilo. Neemias estava aqui voltando para Jerusalém, mas como é que estava Jerusalém? Estava
numa situação deplorável, né? Então não basta estar na igreja, não basta estar participando. É preciso que estejamos fortalecidos no Senhor. E enquanto eu fazia essa pregação, eu me lembrava daquelas palavras de Jesus, né? Depois que ele sobe aos céus, ele diz aos discípulos: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder. E eu fiquei pensando nesse povo que estava voltando para Jerusalém. Como é que eles iam ficar em Jerusalém sem portas e sem muros? Como é que a gente vai permanecer em Jerusalém se a gente não ora nem lê a Bíblia? Essas duas coisas me vieram à cabeça quando eu pensei no que seriam muros. São aquelas coisas que te protegem, a palavra e a oração. E tem muitos grupos que focam muito na oração e esquecem a palavra. E vai ter grupos que vão focar muito na palavra e vão esquecer a oração. O Senhor disse para a igreja de Éfeso: vocês são fortes na doutrina, na palavra. Vocês não resistem aos hereges, mas vocês deixaram o primeiro amor de vocês. Isso vai ter sérias consequências, vão perder a luz. Voltem ao primeiro amor. Lembrem-se de onde caíram e arrependam-se. Então a gente não pode ter só palavra, mas também não pode ter só vida de oração. Eu fiquei me lembrando do que aconteceu na Idade Média. Quando nos primeiros anos da história cristã, a igreja perde doutrinas preciosas que foram resgatadas na Reforma Protestante, como a doutrina da expiação de Cristo. E aí você tem ali, toda a Idade Média, você tem pessoas que tinham uma vida piedosa, que tinham vida de oração, mas sofreram por quê? Por falta de doutrina. Você tem hoje grupos que são muito focados em oração, mas que sofrem por falta de conhecimento da palavra, falta de doutrina. E eu penso que nós precisamos, aquela ilustração do avião com as duas asas, né? Uma é a oração, outra é a palavra. O que é que acontece se uma das asas estiver com problema, né? O avião vai começar a cair de lado assim. Você está um lado forte e o outro fraco, vai despencar, né? Então as duas coisas precisam estar fortes. Eu lembro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha dons, tinha manifestações, mas eles eram imaturos. Eles faltavam discernimento. Tinha grupos diferentes na igreja. E eles começaram a disputar entre si. Aí Paulo diz: tudo é vosso. Tudo isso que tem essa variedade de ministérios, de dons, tudo isso é para a vossa edificação. Em vez de vocês lutarem entre si, isso devia estar sendo somado. E recentemente eu assisti um documentário. A pessoa que fez o documentário, ele tinha uma tese. Ele dizia que por pouco o nazismo não dominou o mundo. E segundo ele, a sua tese era que se os ingleses não tivessem se unido com os americanos, Hitler tinha dominado o mundo. E essa união foi difícil, porque eles eram rivais históricos. E os generais ingleses humilharam tanto os generais americanos, que por pouco os americanos não pularam fora. Na verdade, eles já demoraram a entrar na guerra, e por pouco eles não caíram fora. Mas quando juntou a inteligência, a estratégia britânica, com a força bélica e populacional americana, Hitler não conseguiu ficar de pé. E eu fico pensando na igreja. Muitas vezes tem um irmão que é mais forte na palavra, outro é mais para oração. Será que a gente não tem que somar? Será que isso tudo não é da gente e a gente não tem que somar? Ou a gente vai ficar disputando quem é mais espiritual, quem é melhor, se é o reformado, se é o renovado? Tem tanto. Antigamente era mais simples, né? Era tradicional e renovado, né? Hoje é tantas nomenclaturas, tantos subgrupos. E será que a gente não precisa uns dos outros? Será que a gente não precisa somar? Eu penso que a nossa sorte é que muitas vezes a minha deficiência é a sua especialidade, né? Vai ter dias que você não vai conseguir orar, mas alguém vai orar por você. Vai ter dias que você não vai conseguir a palavra, mas tem alguém para orar para você, para ler para você, tem alguém para interpretar para você. Então esse é o nosso forte, mas todos nós precisamos de crescer em oração e na palavra. O grande pregador Leonard Ravenhill dizia: se você falhar na oração, já era,
falhou em tudo. Começou errado aí, meu filho. Já deu tudo errado. Da outra vez que eu preguei aqui, eu falei que quando alguém me chamava para pregar, eu começava a vir muitas ideias na cabeça, né? O que eu não contei é que eu começava a orar igual um desesperado quando alguém me chamava. Clamava, sabendo que não dependia de mim. Eu não seria capaz de fazer isso sozinho. Então eu começava a clamar ao Senhor. E agora eu estou mudando o meu pedido. Estou pedindo outra coisa. Estou pedindo que o Senhor me ajude a organizar tudo. Porque as ideias vêm, mas é difícil organizar tudo. Eu não tenho capacidade de pregadores como o pastor Moisés, que eu vejo aqui tudo bonitinho, né? Mas a gente vai, se Deus quiser, a gente vai melhorar. Eu estou já caminhando. Então, só lembrando, nós precisamos estar informados, estar a par da situação e precisamos nos entristecer com aquilo que constatamos. Precisamos chorar em oração pelo Senhor. Então, informação, palavra, né? A palavra é que vai dar informação. Em seguida vem a oração, o choro. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas as duas coisas estão conectadas. Mas Neemias teve alguns problemas que ele enfrentou nesse caminho da restauração. E fala especificamente de 3 sabotadores. Quais são esses sabotadores? Ele cita vários, mas eu me detive em 3. Tobias, Gesem e Sambalat. Eu fiz um paralelo, eu fiz uma comparação. Não vem ao caso como eu cheguei a isso, que seria uma história comprida. Mas eu fiz um paralelo de 3 coisas que a Bíblia, que o Novo Testamento nos fala. 3 sabotadores da obra de Deus na nossa vida, da restauração da obra de Deus na nossa vida. Estão em esses 3 sabotadores, Paulo os chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. Diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastares em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ora, cuidai vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Não era esse o versículo ainda que falava dos 3. Isso. 1 João 12, 2 e 16, não é isso, pastor? Eu anotei ele, mas por alguma razão, vamos abrir. 1 João 2 e 16. Obrigado, pastor. 1 João, capítulo 2, verso 16. Está aqui do outro lado.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pensa na seguinte ilustração. Eu adoro fazer umas ilustrações assim, às vezes sou meio bobo, né? Mas eu adoro fazer, para tentar elucidar algumas coisas. Pensa em 3 irmãs, elas são inseparáveis, tá? Uma se chama soberba da carne, a outra se chama soberba, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, e a outra se chama soberba da vida. A concupiscência da carne, ela é tímida. O estrago que ela faz é muito sorrateiro. A Bíblia diz que aqueles que se embriagam à noite. Quando problemas morais geralmente são feitos às escondidas, por debaixo dos panos. Então, ela é perigosa, mas não é tanto. Essa eu comparei com Gesem, o árabe, né? Que você não vê muito ele aparecendo aqui no caminho de Neemias, mas ele está ali pelos arredores, fazendo o motim dele. Mas aí tem outra irmã que já é um pouquinho mais ousada. É a concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos, já gosta um pouquinho mais de refletores e gosta mais de aparecer. Eu comparei com Sambalá, ele já está mais próximo a Tobias. Ele já é um pouquinho mais perigoso. E quando eu penso em concupiscência dos olhos, eu penso muito em ideologias, né? Aquilo que às vezes as pessoas idealizam com as suas ideias. E eles tentam manter uma aparência de algo que é irreal. É como um holograma, uma ilusão. E você perde o foco daquilo que Deus quer para você e você busca aquela idealização, procurar aparentar ser o que não é. A gente vê muito isso nas redes sociais, nas ideologias e na falsa religiosidade. Os fariseus eles procuravam ter essa aparência. E a outra irmã, essa realmente é ousada, que é a soberba da vida. O pastor Paul Washer costumava dizer: todos os pecados fogem de Deus, mas o orgulho corre em direção a Deus. Não porque ele queira se refugiar ou lhe prestar glória, mas porque ele quer tirá-lo do trono e assentar-se em seu lugar. Tobias era um camarada enjoado. Ele foi para lá dentro do templo. Ele tira os utensílios do templo e ocupa. Ele aparece em Neemias, esse trecho. Vamos ler essa ocupação de Neemias, de Tobias. Está em Neemias, capítulo 8. Neemias capítulo 8. Não. Realmente eu não sei onde eu anotei isso. Os irmãos vão me perdoar. Mas enfim, eu espero que os irmãos tenham mais ou menos na cabeça e os irmãos podem chegar em casa nos dias seguintes, podem ler todo o livro de Neemias, é um livro muito interessante. E tem um episódio em que ele ocupa o templo e tira os utensílios. E eu fico pensando nos dias atuais que esse sabotador tem ocupado muitas vezes os púlpitos das igrejas e as playlists de música evangélica, música gospel, música evangélica, de modo geral. A soberba humana tem tirado as riquezas da palavra do Senhor, as riquezas da doutrina da Santa Palavra e tem em seu lugar ocupado as suas recâmeras. Então o que a gente vê muitas vezes é um empobrecimento dos templos, dos cultos, por causa dessa coisinha chamada soberba da vida. Em prol do foco no homem, do antropocentrismo, nós sacrificamos toda a riqueza que o Senhor tem para nós. Eu me lembro de uma história que eu não sei se foi Spurgeon. Alguém disse que foi ele, né? Que ele chegou numa casa e tinha uma viúva lá. E a viúva tinha um quadro na parede. E ela guardava esse quadro com muita
carinho, com recordação de uma patroa que deixou aquele quadro para ela. E era um quadro lindo, e ela botou lá, emoldurou. E Spurgeon perguntou, o que é isso? Não, é uma lembrancinha que a minha patroa deixou. E quando ele foi olhar, era um testamento que a sua patroa deixou para ela. Testamento de uma riqueza, e ela lá vivendo na miséria, e a riqueza estava lá, todinha para ela. E eu fico pensando que a gente tem uma riqueza. Aqui a riqueza. Mas às vezes a gente carrega ela para cima e para baixo, está lá na gaveta, e a gente não adentra isso aqui. Porque não conhece, porque não tem vida de oração, porque não se enche com o Espírito Santo. E a gente às vezes vive na miséria quando a gente era para ser rico, porque nós temos uma herança em Cristo. Paulo diz que estamos assentados nos lugares celestiais, com a nossa vida escondida em Cristo. E às vezes a gente vive como aquela senhorinha, até tem carinho pela palavra, até tem carinho por ela, até gosta, mas falta se apropriar. E o que é que Spurgeon fez por aquela senhora? Nem sei se foi Spurgeon, enfim, né? A fonte que eu ouvi disse que foi ele. Disse que ele foi atrás de um advogado e foi lá pegar o que aquela senhora tinha direito. O que a gente precisa fazer é no nosso advogado, Jesus. Precisamos ter vida de oração com Ele. Precisamos conhecer a lei, a palavra, né? E nos apropriar dessa rica herança que nós temos. Para que não vivamos uma vida espiritual pobre. Para que essa sabotadora não nos saque, não nos sabote a vida que Deus tem para nós. E para finalizar, vamos só ver o que Neemias fez. Vamos tirar algumas lições daquilo que Neemias fez. Primeiramente, Neemias rejeita os sabotadores. Neemias, capítulo 2, versos 19 e 20. Nós estamos finalizando. Neemias, capítulo 2, versículos 19 e 20. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então a primeira coisa a fazer é rejeitar os sabotadores. A gente tem além dos sabotadores desse mundo, a gente tem o nosso velho homem, que é um sabotador. Então se você está dando lugar ao seu velho homem, você está dando o ouro para aquele que vai lhe sabotar. Jesus disse, não se põe vinho novo em odres velhos. Você precisa despojar-se do velho homem. Galatas capítulo 5, versos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Efésios 4, de 1 a 10 diz, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, a primeira coisa a fazer, rejeite o sabotador, não dá brecha, não dá lugar. A segunda coisa que Neemias faz é orar e vigiar. Neemias, capítulo 4, versos 7 a 9, que diz... Eu estou lendo, não estou esperando os irmãos abrir, porque é por causa do tempo, tá? Senão... E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Tem aquele salmo que diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Mas não diz que não é para vigiar, né? Diz que orar, diz que se não tiver oração, em vão será a sentinela, mas tem sentinela também. Tem um versículo lá em Cantares, que
naquelas poesias românticas que diz assim: nós temos uma irmãzinha pequena, ela é como um muro, o que nós faremos? Colocaremos uma torre nesse muro. O que ele quer dizer? A menina pode ter uma boa educação, ela pode estar na casa de Deus, ela está protegida, mas nós vamos vigiar, e é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que vigiar aquilo que é precioso. No mesmo quarteirão da minha casa tem 3 coisas que me lembram os três esferas do tempo, ou 3 dimensões do tempo, né? Passado, presente e futuro. Tem uma funerária, tem uma escola e tem uma transportadora de valores, tudo pertinho assim. O clima é completamente diferente, né? A funerária, você não vê ninguém contando piada, né? A escola é aquela gritaria, aquela confusão. E a transportadora de seguros é uma tensão, né? Eles ficam lá, quando está chegando o carro forte ou saindo, eles ficam lá com seus fuzis. E qualquer pessoa que passa, que se aproxima, eles ficam encarando. É como se todo mundo fosse suspeito, né? Enquanto o carro não entra e não sai, aquela tensão. Porque está em coisa preciosa ali. Você não pode dar moleza. Tem gente querendo pegar aquilo ali, né? Então eu fico pensando no futuro, qual a relação que nós temos com as coisas de Deus em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Você vê isso aqui em Neemias perfeitamente. Primeiramente, Neemias se arrepende dos pecados passados, né? Ele vai se arrepender até dos seus ancestrais. E ao mesmo tempo que ele mantém a herança do que vem, do que teve, né? Então, lá na funerária você tem que deixar tudo bonitinho, né? Nada lá é tudo primoroso, né? Então, deixa tudo bonitinho, né? O que ficou para trás tem que ficar bem resolvido. Na escola é o futuro, as crianças. Então, tem lugar para esperança, para alegria, mas tem que controlar, né? Tem que ter uma certa disciplina. E a gente precisa investir no ensino, principalmente das crianças. Os pais precisam investir no ensino das crianças, em ensinar o filho. Eu fico pensando em Samuel, o profeta Samuel. A Bíblia diz que Deus era honrava tanto aquele homem que nenhuma das suas palavras caiu por terra, mas diz que os seus filhos eram corruptos. Eu não sei qual o nível de corrupção, eu não sei até que ponto ele ensinou, deixou de ensinar, mas a gente tem que pensar no futuro. Você tem que investir tanto em você mesmo quanto nos seus filhos. Se você não estiver bem firmado na palavra, só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Nós precisamos estar armados na palavra e na oração. E por fim o presente, né? O presente é o que nós temos agora. Ali tem as riquezas que estavam entrando ali naquela transportadora e os homens estão ali, ó, atentos. A guerra é hoje. Deixou o passado resolvido, focou no presente, mas a guerra é hoje. Jesus disse: a cada dia o seu mal. A guerra que você enfrenta é hoje. E você vê Neemias aqui, se você leu depois o livro, você vê o preço que eles pagaram para erguer e para proteger aquele muro. Não foi moleza, não. Desde de não trocar a roupa do corpo até dormir com a arma do lado. E qual o preço que a gente está disposto a pagar para não deixar a obra de Deus desfinhar na nossa vida? Qual é o preço que a gente está disposto a pagar por isso? A guerra é hoje. Os ataques são hoje. Nós precisamos resolver isso hoje. E caminhando para o fim, o que é que Tobias faz? O que Neemias faz com Tobias? Ele expulsa Tobias. Agora a gente vai finalizar. Neemias, capítulo 13, versos 7 a 9. E vinha a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Não basta expulsar Tobias, tem que trazer de volta o que ele tirou. Então não basta a gente nem vai conseguir se livrar do velho homem se a gente não se encher com o Espírito Santo, se a gente não for capacitado
Recentemente eu ouvi uma pregação, eu acredito que os pastores endossam, o poder do Espírito Santo, Paul Washer. E eu vejo que a gente tem muito, às vezes, desequilíbrio entre questão de oração, de palavra, e avivamento, e dons e tudo mais. Mas existe um equilíbrio. Se você for pensar em avivamentos, para finalizar agora, a gente sempre tem o mal se infiltrando nesses avivamentos. Jonathan Edwards, ele escreveu um livro, Como Conhecer a Verdadeira Espiritualidade. Por que ele escreveu esse livro? Porque nos dias daquele que alguns consideram o maior avivamento da história dos Estados Unidos, estava tendo muitos exageros, muita coisa estranha, muita distorção. E tinha gente que se opondo ao avivamento por causa disso. Não é melhor não ter isso. E ele começa a delinear, começa a fazer os ajustes. A gente percebe isso em outros movimentos. Você percebe no movimento de Jesus que teve na década de 70, quando multidões de jovens nos Estados Unidos iam para as ruas, alguns acusavam eles de serem superficiais. Então apareceram aqueles que iam ajudar esses jovens. Keith Green, um cantor, o próprio Leonard Ravenhill influenciou, e aquele Francis Schaeffer, tantos outros. Então, às vezes a gente precisa de um ajuste, uma restauração. Quando Neemias soube dos muros de Jerusalém que estavam caindo, qual seria a solução? Terminar de derrubar, né? É isso? Não, restaurar. Então você vê aquele irmãozinho que é fervoroso, mas tem uns problemas. O que é que faz com ele? Você vai torcer para que ele vire uma apóstata e se desvie. Não é isso não. Não termina de derrubar o muro não. Tem uma profecia que se refere a Jesus, ao Messias, lá em Mateus. Essa eu queria achar, mas eu não vou achar. Que diz que o Messias não viria para quebrar o galho ferido, nem pisar o pavio que fumega. Ou seja, está com problema, restaura, não termina de derrubar. E às vezes a gente não gosta do estilo do outro irmão. Aquele irmão da música gospel, o irmão é meio carismático, o irmão é intelectual demais, ele é reformado, é não sei o quê. Aí às vezes quando o irmão cai, eu já ouvi, e eu acho que eu já tive sentimentos parecidos. Se a gente for sincero, acho que todo mundo vai ter que confessar algo nesse sentido. Quando cai um irmãozinho assim, a gente diz, eita, tá vendo, ó? Tá vendo eu não ir com a cara dele mesmo? E a gente está fazendo gol contra, né? A gente está indo contra os interesses do reino. Tudo é nosso e tudo precisa ser restaurado. O pessoal da oração precisa de fortalecimento e o pessoal que é forte na palavra precisa ter mais vida de oração, né? Eu lembro que, acho que falando tem assim, algumas figuras, alguns personagens que são um verdadeiro equilíbrio, né? Parece que eles têm as duas coisas assim perfeitas. Spurgeon parecia ser um desses. Ele disse que muita gente pensava que Spurgeon era um grande pregador por causa da sua inteligência. E Paul Washer disse não. Que às vezes, na noite anterior, ele rasgava o sermão, ele fazia vários sermões e rasgava, e vomitava, era uma confusão. E no dia ele subia para o púlpito sem ter nada, mas ele pregava porque ele tinha vida de oração. Então ele diz, poucas pessoas entendem o fenômeno do príncipe dos pregadores. E Martin Lloyd-Jones elogiava o Jonathan Edwards, que era uma pessoa que tinha, como ele dizia, luz na mente e fogo no coração. Então a gente não pode desprezar nem palavra, nem oração, nesse caminho da restauração. E que nós possamos cuidar dos nossos irmãos. Quando você vê a assolação no meio do povo de Deus, as distorções, os perigos, você vai se juntar ao seu Senhor, ao seu Messias, e não vai pisar naquele galinho que está quebrado, e nem vai pisar naquela fumacinha que está quase apagando. Você vai interceder, você vai auxiliá-lo naquilo que lhe falta.
e vai receber também o que os irmãos têm para você. E que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria de finalizar lendo uma letra de uma música chamada How Long Will Beach Long? Palavras de Michael W. Smith e Wayne Kirkpatrick. Que ele diz assim, a tradução pode ser traduzida como até quando, né? Ele diz, por quanto tempo vamos rastejar aos pés da riqueza e do poder? Por quanto tempo nós nos curvaremos a esse bezerro de ouro? Quanto tempo vamos esperar? Por quanto tempo faremos reverência aos caprichos de uma nova religião? Por quanto tempo colocaremos por água abaixo a verdade até que ela desapareça? Quanto tempo vamos esperar? O poder da fé e do amor de Deus, acréscimo meu, né? Pode mudar a matéria de que somos feitos, mas nós ainda esperamos. Quanto tempo vamos esperar? Por quanto tempo vamos beber do cálice da indiferença, não sendo nem quente nem frio? Alguém em seu juízo perfeito sabe quanto tempo vamos esperar? Não haverá muito para nós. Além de tornarmos ao pó, minha esperança se desfaz. Quanto tempo vamos esperar? Quanto tempo vamos esperar? Quanto tempo para seguirmos os caminhos que Deus planejou? Tudo não irá desabar com a sua ira santa? Quanto tempo vamos esperar? O poder da fé e do amor de Deus pode mudar a matéria de que somos feitos, mas quando for tarde demais, quanto tempo vamos esperar? Que o Senhor nos abençoe e que sejamos restaurados. E cuidemos da restauração da sua santa igreja, dos nossos irmãos. Amém.